Bom, irmãos, boa tarde a todos. Eu fiquei pensando sobre o que seria o reino de Deus e o que o forma. A minha mensagem é a proposta do reino de Deus. Pensei, em primeiro lugar, o que é um reino? Várias coisas são necessárias para se formar um reino. Primeiramente, tem que ter um rei. Para ser um reino, tem que ter um rei. E esse rei tem que ser soberano, ou seja, não tem nenhum outro poder que se compare ou que se iguale a esse poder. O rei soberano, no nosso caso, do nosso reino, é Cristo Jesus. Tem que ter um território, que nesse caso é demarcado pelo Evangelho e a palavra de Deus. Também a lei de Deus que vem regulamentar o sistema de vida. A Constituição que constitui esse reino. Nós sabemos que todo estado, todo país, ou todo município também, ele é formado por uma Constituição, que é a lei maior, que é a lei que rege todos os detalhes, todos os pormenores daquele país ou daquele estado. Então, se é um reino, se é um estado, se é uma democracia, o que quer que seja, quem vai determinar isso é a Constituição. Então, para ser um reino de Deus também, precisa ter a Constituição. Tem também que ter um valor, né, uma moeda, que no nosso caso é o sangue de Cristo, pois nós fomos comprados e pagos pelo sangue de Cristo. E é esse o valor que rege a nossa vida, que rege o reino de Deus. Tem que ter uma população própria, que é formada por todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Tem também que ter um primeiro-ministro, que no caso é o Espírito Santo de Deus, que é o auxiliador do rei, que prepara os guerreiros para o exército do Senhor, que veste a farda desse exército. Conforme está em Efésios 5, né, que diz como que são revestidos, como são formados os guerreiros do Senhor. Como todo reino, esse também tem que ter não, mas tem inimigos, que lutam contra desde a criação do mundo. Até o momento que Jesus bradou na cruz, está consumado. E a partir daí, com a sua morte, Jesus desceu à mansão dos mortos e tomou as chaves de Satanás e ressuscitou, e se tornou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor teve o cuidado de registrar a história pela Bíblia, desde a criação do mundo e até o final. Esse reino já tem determinado como será o seu final. Já está programado pela Bíblia, em Apocalipse, como será o final do reino de Deus. Final não, mas como vai ser os últimos dias desse reino. Desde o paraíso, passando pelos heróis da fé, que consta desde a criação do mundo, né, os seus guerreiros, que desde o paraíso, passando pelos heróis da fé, que consta em Hebreus 11, pela morte de Cristo na cruz, até chegar aos nossos dias, pois hoje vivemos o reino de Deus. Nós somos parte dessa história. Podemos até falar do reino de Deus como algo distante, como se estivéssemos fora dele, mas somos parte desse reino, somos parte desse exército, e só temos que ver de que lado que nós estamos. Nós temos que ver de que lado nós estamos desse exército do Senhor. Se nós estamos do lado do exército do Senhor ou se estamos do lado do inimigo. A única diferença que tem de um rei para Jesus é que com ele nós temos acesso distintamente, diretamente. Jesus, ele é a majestade, mas ele está aberto para ouvir a nossa oração, está aberto para ouvir nossos pedidos, está aberto para ouvir nosso diálogo. Não é que nem os reis, né, normalmente, que têm aquele acesso, tem toda aquela parafernália para que se possa ter acesso a ele. E a lei que vai prevalecer nesse reino é a lei do amor. Essa é a lei que vai prevalecer verdadeiramente para que seja distinto de outros reinos, que no caso é a constituição do reino, como eu já falei, do plano e do propósito de Deus. Enfim, que os planos de Deus se concretizem, que a lei de Deus se torne realidade e o amor reine, e Cristo seja a única majestade suprema e soberana. Com certeza, muitos estariam mais preparados para ministrar sobre esse assunto e se aprofundar mais. Mas, no momento, é o que eu pude oferecer.
Esse sabe da Constituição mesmo, né? Falou bem certinho do começo ao fim, né? Mas é muito interessante, né, essa ministração. Achei legal porque ele explicou muitas coisas que também a gente não entendia, negócio da Constituição. Mas assim que Deus assim age em nossas vidas, né? Que possamos ter o nosso coração realmente voltado para Ele e que nós oramos pedindo sempre a sua graça em nossas vidas. Que Deus assim abençoe o Toninho, que a sua graça esteja sempre com ele. E eu estou imaginando como vai ser também a minha vez também. Nervoso também. Mas amém. Me chamou a atenção o fato de que o rei ele é soberano, né? Ele é o que detém todo o poder, nada acima dele. Mas, apesar disso, nós temos acesso a ele, né? Se fosse um rei, como nos parâmetros, nos padrões aqui definidos pela terra, que está lá no trono, você tem que marcar uma audiência e passar por vários níveis, ver se você vai ser atendido ou não, né? E com o nosso rei, não, a gente tem acesso livre. Isso é um privilégio, assim, tremendo, né? E muitas vezes nós não valorizamos isso e não aproveitamos isso plenamente. Isso me chamou muita atenção, viu, Xalope? Muito obrigada, né? Muito obrigada. Acho que um detalhe, né? Todas essas coisas que o Toninho colocou, né? Constituição, reino, primeiro-ministro, dá a impressão, assim, se a gente não para o entendimento dentro da palavra, dá a impressão de que essas coisas são próprias da terra, do homem, né? Mas primeiro é no reino dos céus. E essas coisas que temos hoje como que organiza aqui a terra, ela vem do reino dos céus, né? Então, primeiro é determinado, primeiro é concluído no reino dos céus e acontece aqui na terra, né? Então, o que acontece aqui é como se fosse uma cópia, né, daquilo que é no céu. Infelizmente, aqui na terra, não funciona, né? Porque é o homem que está direcionando, o homem que está dirigindo, não funciona como deveria funcionar, né? Mas eu achei interessante essa colocação que nos leva a essa reflexão, né? Então, nada acontece aqui na Terra que não venha do céu, que não venha como figura, né, daquilo que é o reino dos céus. Obrigado, viu, Toninho? É uma forma da gente enxergar melhor aquilo que está no reino dos céus. Vocês me ajudaram muito com esses comentários, viu? Verdade mesmo. Eu já fiquei mais feliz, mais calmo também. Maravilhosa a sua maneira de ver o reino. Sabe, por mais que a gente busca o que ministrar, o Espírito Santo te levou para um lugar assim, você conseguiu trazer do começo ao fim um resumo maravilhoso. E gostoso ouvindo você falar, você pegou lá de Gênesis, desde então até Apocalipse. Deus vem. Eu costumo dizer que Deus criou um croquis do projeto dele, estendeu numa mesa e a cada dia ele confere aquele projeto dele, fala, isso aqui está pronto, isso aqui está pronto, isso aqui não vai dar tempo, mas Jesus falou, não, pai, eu vou fazer isso. E, sabe, é maravilhoso ver que Deus zelou tanto pelo projeto de Gênesis e há poucos dias eu parei para meditar naquela fala, após o batismo de Jesus, quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo pousou sobre ele, parece que Deus vibrou lá no céu e falou assim, esse é meu filho, meu projeto está garantido agora, o reino já deu certo. É isso, irmãos, muito gostoso te ouvir, Deus continua revelando essa maneira gostosa de passar, você foi muito dinâmico e em poucos minutos conseguiu trazer algo muito gostoso para os nossos ouvidos. Deus continua te abençoando, meu irmão.
Me fez lembrar também que vai chegar um dia que todos os reis da terra vão se prostrar diante do Senhor, né, do nosso maior reino. Tem até um louvor que fala isso, né? Que os reis da terra se prostrarão ante o Senhor, né? E que todos vão reconhecer, vão confessar que de Deus é o poder. Então, nós pertencemos ao reino maior. Isso, e para finalizar, assim, elevando ainda mais o nível, a nossa esperança, né? Aquele versículo, eu gosto muito daquele versículo lá em Coríntios, que diz que, como é mesmo? Homem nenhum viu, ou jamais ouviu, ou penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que perseverarem até o fim. O nosso mundo, ele é vasto, infinito, é maravilhoso, né? Imagine a eternidade, a terra restaurada, né, por Deus, como não será, né? A gente não consegue nem imaginar. E Deus ainda não revelou para nenhum homem como será, né? Então, isso também nos anima bastante, nos traz bastante esperança, né? Senhor, é com muita gratidão, com muita alegria que nós te agradecemos e reconhecemos todos juntos, a uma só voz, que até aqui nos ajudou o Senhor. Continua a glorificar o teu nome através dos teus filhos e filhas, continua a usar os teus servos, continua, Senhor, extrair o melhor que cada um tem para oferecer. Senhor, nós não precisamos ser perfeitos, graças a Deus por isso. Nós precisamos apenas oferecer o nosso melhor. Muito obrigada pela vida do Toninho, obrigada por aquilo que ouvimos. Continua a falar conosco, mesmo depois quando nós sairmos da telinha. Em nome de Jesus, amém.